E eu gostava de perguntar porque é esse regresso à infância, ou seja, neste momento criativo da tua edição poética, será por força das circunstâncias sociais que nós temos atravessado e, portanto, isso obriga-nos ou pode-nos levar a procurar as nossas circunstâncias primeiras? Será pelo somar da tua idade, embora seja obviamente um indivíduo muito novo, mas de certa forma, no fundo é que valor tem para o poeta voltar a essa beleza, voltar a essa inocência, voltar a essa liberdade, sem porque é uma palavra utilizada no livro, liberdade. Porque neste momento criativo da tua obra uma tão franca e clara identificação? O que é que procuras naquele lugar? O que é que procuras naquela geografia e naquela idade? Mas é uma boa pergunta. Eu acho que, de certa forma, é uma espécie de última adeus à infância. Penso que é isso. Mas porquê agora? Consegues cruzar isso, ou sou eu que estou a forçar esse cruzamento com a nossa realidade atual? Não consigo fazer essa ligação, embora percebo a necessidade de hoje em dia fazer essas ligações. Mas, não, é uma espécie de último banho de inocência e de pureza nesse tempo, que é uma idade boa, pelo menos para mim foi, penso que para a maioria de nós foi uma idade boa. Mas é uma espécie de... Eu não queria falar no regresso às raízes, porque eu não gosto muito dessa expressão, porque acho que as raízes não são provavelmente qualquer coisa que fica para trás de nós, são algo que nós carregamos dentro de nós. Portanto, eu não vejo esse regresso a esse tempo da infância como um regresso às raízes, mas acho mais como uma despedida, não é? Um ajuste de contas, como eu disse há pouco. Agora, no lançamento deste livro em Lisboa, um dos editores da Língua Morta, que é o David Teles Pereira, desencantou uma expressão que eu achei muito interessante. Ele falava em relação a este retorto no gótico nortenho. Ele estava obviamente a fazer uma ironia com um subgénero da ficção norte-americana que é o Southern Gothic, o gótico sulista, se quiser. E esse Southern Gothic tem uma linhagem muito nobre que vai desde o Mark Twain, nomeadamente das aventuras do Huckleberry Finn, até a Eudora Welty. E este gótico nortenho, se quiseres, tem também a ver com um romance de formação. Ou seja, com um contexto literário em que há uma descoberta da personalidade, uma formação da personalidade, através de uma série de ritos iniciáticos e de peripécias. Nos casos, essas peripécias são mais trágicas, porque têm a ver com a descoberta da morte, com a descoberta da perda. Noutros casos, são peripécias mais caricatas, ou mais que podíamos ligar mais ao rocambolesco, ao picaresco. E, de facto, eu li o livro O Retorto antes de ir para cá. E aquilo é um pouco uma espécie de Tom Sawyer, não é? O Huckleberry Finn, que lá está. Porque se nós nos lembrarmos, quer no Tom Sawyer, que é uma versão mais juvenil do Huckleberry Finn, o Huckleberry Finn é tudo menos um romance juvenil, é uma das grandes obras da cultura norte-americana. O Huck Finn não só descobre algumas coisas extraordinárias e deleitosas, se quiserem, mas descobre também, o sofrimento que os homens podem infligir uns aos outros, nomeadamente na questão da escravatura. Ele foge com o seu amigo, que é um escravo, o Jim, descobre a morte, a perda, descobre também, de certa forma, o Huck Finn também está a libertar-se da infância. Não é? O romance, as aventuras da Huckleberry Finn é um pouco isso, é um bocado o Huck Finn a matar a criança que ainda subsistia, que ainda resistia dentro dele, e a permitir que daí nasça um adulto. E é um pouco assim que eu vejo este retorno, uma espécie da minha versão das aventuras do Huckleberry Finn. Eu tenho uma última pergunta para o Rui, antes de passarmos à leitura dos poemas.
curiosamente é uma pergunta para a qual eu não saberia dar uma resposta definitiva. Eu julgo que este Rio Torto, em suma, acaba por ser uma síntese, eventualmente até poderá fechar um ciclo de alguns dos títulos anteriores. Designadamente na não resolvida dualidade entre campo e cidade, que alimentou muitos poemas de Cesário Verde e que, como tu disseste, o Luís Cabral tão bem resolveu em versos que fazem claramente a apologia da interioridade. A cidade seria o oposto daquele lugar, e é um verso do livro, onde as portas não tivessem fechadura, ou seja, o campo seria o lugar da inocência, da honestidade, da verdade e do não perigo. A cidade seria o oposto do lugar onde os homens, e é outro verso do livro, merecem envelhecer com as cerejeiras, ou seja, a cidade seria o lugar da vida breve, por oposição ao campo, que seria o lugar de um tempo mais demorado. A cidade seria o lugar da responsabilidade, do dever e da vida adulta, lamentando-se na cidade, ou lamentando-se na visita ao campo, que o sol, ou seja, a alegria, tivesse abandonado o autor. E eu queria te perguntar se tu concordas com esta visão, no sentido de que se haverá uma resolução para esta dualidade, e se a pesquisa temática que tu no fundo fizeste com esta série de 2, 3, 4 livros, dos quais já fomos dizendo o título, Revólver, Rio Torto, um arraial português e o Corvo, pelo menos estes 4. A que conclusão é que chegaste relativamente à solução para esta dualidade? Ou seja, ou se o gozo é não haver solução? Eu acho que já não há dualidade. Essa dualidade já não existe. Antes de mais, respondendo à tua pergunta, sim, o ciclo acabou. Já não haverá mais campo na minha poesia, pelo menos não de uma forma tão explícita. Mas essa dualidade acabou, porque, na verdade, até há um filósofo interessante, que é o Michel Serres, que diz que uma das mudanças mais revolucionárias que aconteceram nas últimas décadas no Ocidente foi precisamente a morte do campo. A morte do campo, tal como nós o conhecíamos, como é evidente. Não é a morte da produção agrícola, porque essa até está industrializada hoje em dia. Mas a morte do campo, tal como nós o conhecíamos, tal como nós o representávamos e tal como nós nos relacionávamos com ele, que tinha de facto a ver com uma certa rudeza, rusticidade e uma série de outros adjetivos que fizeram grande fortuna na cultura ocidental. E esse binómio cidade-campo fez imensa fortuna também na cultura ocidental, e não só na poesia, um pouco em todas as expressões artísticas. Até na sociologia. Era exatamente aí que eu ia. De facto, hoje em dia, a ideia que nós tínhamos do campo desapareceu completamente. O campo hoje está, digamos, modernizado, mas já tem cada vez menos pessoas. As pessoas que lá estão têm vivências completamente diferentes, têm acesso a tecnologias, inclusive, acesso à internet. A geração que ainda viveu aquele último período de miséria do campo em Portugal, antes do 25 de Abril, também está a desaparecer lentamente. Portanto, quem agora lá vai ficando são pessoas que têm, inclusive, mobilidade, portanto, conseguem mover-se do campo e cidade com bastante facilidade. E, de facto, hoje o que resta do campo já não é um simulacro do campo. É uma ideia, é uma alegoria, o que lhe quiserem chamar. E, de facto, o Álvaro Domingos, estamos a referir ao Álvaro Domingos, e essas duas obras são importantíssimas para compreender o nosso país nos últimos 30 ou 40 anos, que é a Rua da Estrada e o Vida no Campo. Ele, de facto, explica que não só a dualidade campo-cidade já não faz grande sentido, como até surgiu uma nova modalidade
do campo e a cidade, que é a tal rua da estrada, que ele fala, em termos um bocadinho mais modernos, num espaço transgénico, né? Transgénico, em que é de transição entre o campo e a cidade, e que já não se percebe muito bem quais são os traços dominantes. São os traços rurais, são os traços urbanos. E nós aqui à volta do Porto podemos ver perfeitamente isso, por exemplo, em Gondomar. Gondomar foi lastrando, ou o Porto, sim, Gondomar foi lastrando na direção do Porto. Quem fala em Gondomar podia falar noutras cidades. E, portanto, já não se percebe muito bem o que é aquilo que está ali no meio. É qualquer coisa de transgénica, como diz o Álvaro Domingos. E, portanto, eu não acho que seja preciso encontrar qualquer solução para essa dualidade, porque ela já não faz sentido. E eu acho que sobretudo estes três livros, o Arraial Português, o Porto e o Reitor, também foi um pouco uma reação contra uma desistência por parte da minha geração de poetas em relação ao campo, que eu nunca entendi muito bem, porque nós só podemos pensar a identidade do nosso país, a Portugalidade, vou usar um palavrão também dúbio, só podemos pensá-la se pensarmos que Portugal não é só o litoral, não é só aquela orla costeira urbanizada, mas que também é o resto. E se nós traçarmos uma linha vertical entre o litoral e o interior, estamos a partir literalmente a meio daquilo que é o nosso país, que é a nossa história e que é a nossa identidade. E eu sempre achei que havia um certo desprezo dos poetas da minha geração pelo campo, talvez porque associavam exatamente o campo a uma série de lugares comuns retóricos da poesia europeia e da poesia portuguesa. E a certa altura achei até um bocadinho ofensivo e perturbador, porque só se falava em spleen urbano, agora um palavrão baudelairiano, só se falava em spleen urbano. Era como se no interior de Portugal não vivessem pessoas também de carne e osso, com o cotidiano, com experiências, com os seus pequenos dramas, as suas pequenas alegrias. E eu penso que num primeiro momento, e até porque tinha esse passado também na minha biografia, de vivências campestres, penso que foi isso que me levou a escrever esta agora posso chamar de trilogia, de facto, é uma espécie de trilogia. Esperemos que não uma elegia. Uma elegia. Bom, e hoje com esta última resposta do Rui, nós seguimos agora então à leitura